Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, é algo que você pode carregar com você, você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. Ele lhe disse, é porque essas duas letras, ou seja, a gente leu que a letra Het, né, e a Tet não estão no alfabeto hebraico. E ele continua aqui, mesmo que a letra Tet seja uma boa letra, né, e quem vê a letra Tet num sonho terá um bom sinal, pois a Torá começa com o que era bom, ou seja, a palavra Tov, e Elohim viu que era bom. Isso é Bereshit 1:14. Se é uma boa letra, por que não é encontrada nos nomes das tribos? Essas duas letras, quando a gente vai ver o Rosém, que é aquele peitoral que tem 12 pedras, a gente já entendeu que pedra, né, tá falando tsur, e quando a gente lê a palavra selá nos terlins, a gente está falando da presença divina, da Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele. Então, 12 pedras são 12 meses, mas também são a temporalidade onde eu devo ter a presença divina nos meus estudos de Torá, nas minhas rezas. E se a presença divina está na pessoa, logo o amor, né, irá fluir, porque Deus é amor. Muito bem. E continua aqui. E ele lhe disse, porque essas duas letras são adjacentes no alfabeto. Ou seja, ser adjacente é indício de pecado. Por isso, não estavam entre os nomes das tribos.
Além disso, a letra Tet é escondida e ocultada, por isso indica Yesod de Binah, lá em cima. Ela ilumina com a luz de todos e não a luz a ser encontrada e não ser dessa letra. Ela ilumina com a luz todos e não a luz a ser encontrada a não ser desta letra. Porque todas as luzes emanam de Yesod de Binah. Como está escrito, Elohim viu a luz e viu que ela era boa. Sendo boa, a iluminação daquela luz oculta dentro da letra Tet é o respeito dessa letra que está escrito: nada de bom ele reterá daqueles que andam retos. Terrilim 84:12. Referindo-se à luz de todas as tribos, uma vez que é tão escondida que não é encontrada nas tribos. Além disso, todas as 12 tribos saem daquele compartimento oculto, que é Yesod de Binah, no segredo da letra Tet. E, portanto, é escondido e oculto e não visto nas tribos. A gente vê aqui que a letra Tet agora ela não se torna só um mês, mas uma sefirá dentro de Binah, muito elevada. Venham e veja, todas as pedras na couraça estavam de pé, de forma milagrosa. E quando estavam brilhando, o rosto do sumo sacerdote brilhou, e as luzes se iluminaram e se destacaram para serem visíveis das pedras. Quando o rosto do sumo sacerdote brilhava, a saliência das letras era considerada favorável. Assim, o sacerdote era conhecido por ser justo ou não. Tudo isso por milagre, como foi explicado. O Rabi Abba foi antes de Rabi Shimon e disse-lhe: está escrito, e porás couraça do juízo, o Urim e o Tumim. Shemote 28:30. Aprendemos que Urim, não luzes, significa que eles iluminaram o que era necessário, ou seja, o que foi pedido. Tumim, que é completo, significa que eles cumpriram o que foi dito. Mas essa explicação não basta, precisamos saber ainda mais. Disse-lhe, certamente assim, a couraça e também o rosen, o efode, corresponde a Urim e Tumim. Este é um segredo de Tefilim e um nó do Tefilim que corresponde a esses dois. Ele abriu a discussão e disse, e vereis as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. Shemote 33:23. E verás as minhas costas, aprendemos que o santo bendito seja ele, mostrou a Moisés o nó de Tefilim. Minha face, são os próprios tefilins. Ele explica, meu rosto é tefilim, o alto segredo, o santo nome, minhas costas é o segredo do nó do tefilim. Sabe-se entre os amigos que tefilim é o espelho brilhante que é Zerampim, e este nó do tefilim é o espelho que não brilha, que é Malhut. Então percebam, tefilim, não é? E o nó do tefilim representam dois aspectos, Zerampim, no próprio tefilim, e o nó do tefilim é o espelho que não brilha, que é Malhut. Malhut não brilha porque recebe luz de todas, então não tem como alimentar nada, só recebe. Correspondentemente, esses são urim porque brilham, não é? Do hebraico meirim, como seus enunciados, a saber, Zerampim, o espelho brilhante. E estes são os tumins, assim chamado para completar seus enunciados, ou seja, Malhut, brilhando pela iluminação de Rorimá, no segredo de verás as minhas costas, onde está toda a perfeição. Urim é o rosto e Tumim são as costas. Este é o segredo do som e da fala. O som é que é Zerampim, brilha sobre o discurso que é Malhut. Assim, pode dizer, pois o discurso completa a palavra, ou seja, a voz é a parte principal e substancial, e o discurso completa. Eles sempre se levantam juntos e nunca se separam, pois você nunca pode se separar do som e fala. Assim, a couraça, o efode, um é o rosto e o outro as costas, e todos pertencem ao mesmo princípio, sem nenhuma separação, como o próprio som e a fala. Disse-lhe, se é assim, que a couraça e o efode nunca se separam,
E quem separa, disse que ele separa amigos próximos, Michelei 16, 28, pois eles aludem a Zerampim e Malhute, como mencionado. Então, como você explica o versículo, e aconteceu quando Aviatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi, né, e de Keila, que desceu com um efode em suas mãos. 1 Samuel 23:6. Mas a couraça é mencionada, mas a couraça não é mencionada. Parece que ele os separou. Disse-lhe seguramente assim: tudo o que é mais significativo está escondido, armazenado. Não é mencionado demais. Da mesma forma, está escrito que usava um rosen, um efode, de linho. 1 Samuel 22:18. E a couraça não é mencionado devido à sua importância. O que é revelado é mencionado de modo a cobrir o que está oculto. E oculto, portanto, o que é mais revelado, o efode ou rosen é mencionado. Por essa razão, o nome alto, que é um segredo escondido e armazenado, é mencionado apenas através do nome descoberto. Um é mencionado e o outro ocultado. O nome oculto é Yud-Rei Vav-Rei, e o nome mencionado é Adonai. Portanto, é descrito com letras escondidas, Yud-Rei Vav-Rei, e é lido com essas letras Adonai. Isso o nome Adonai cobre o nome Yud-Rei Vav-Rei. Então, a alta glória será coberta, ocultada para sempre, pois todos os caminhos da Torá são assim, cobertos e descobertos. E todos os assuntos do mundo, seja deste mundo ou do mundo alto, são cobertos e descobertos. Significa que há uma parte interna em tudo. Logo agora, o próprio tefilim, com nó, né, urim, tumim, a couraça, eles assumem agora que não são realmente isso, mas são nomes divinos. O nome Yud-Kei Vav-Kei está escondido, enquanto o nome Adonai está aqui conosco, que é a própria Shekhinah, a parte feminina da divindade. Ele abriu a discussão e disse: então lhe disseram, dize-nos, nós vos rogamos, na medida em que causa este mal está sobre nós. Iona 1:8. Devemos olhar para este versículo, pois tudo o que eles pediram estava no segredo da sabedoria. Está escrito: dize-nos, nós vos rogamos, à medida em que a causa de quem pediram, com profunda sabedoria. Pediram um segredo descoberto para saber se ele era da semente de Iosef, pois o mar, quando viu o seu caixão, dividiu-se e tornou-se em terra seca, como está escrito. O mar viu e fugiu. Terlim 114:3. O mar viu aquele de quem está escrito, e fugiu, e foi para fora. Bereshit 39:15. Imediatamente se dividiu o Jordão e virou-se para trás. Terrilim 114:3. Por isso me pediram indesmedidamente, ou seja, reze para nos dizer de quem causa esse mal, pois disse sobre José, na medida em que tu és sua mulher. Bereshit 39:9. Sugeriram por esta palavra, se é daquela semente de José, rezai para que o mar fique quieto, pois esta palavra, quem, em cuja causa esse mal, eles sugeriram assim: você é um descendente de Jacó, que disse: de quem és tu? Para onde vai? Bereshit 32:18. Eles a quem Jacob se dirigiu foram os santos mensageiros que ele enviou a Esaú em uma missão, e assim ele foi salvo daquele problema. Agora você também ora ao seu mestre para enviar seus mensageiros para que sejamos salvos desse problema. E como não foi assim, então diga-nos qual é a sua ocupação, ou seja, qual é o seu negócio diário. E de onde você vem? Quem são seus antepassados? Qual é o seu país? Ou seja, merece punição? E de que povo você é? Para ver se ele é de Amaleque ou de uma das 7 nações que merecem punição. Tudo foi devidamente perguntado.
O que Jonas respondeu? Ele disse: Eu sou hebreu, ou seja, da semente de Abraão, e o hebreu que santificava o nome de seu mestre todos os dias. E temo Hashem, o Elohim dos céus. Jonas 1:9. Pediram para saber tanto abertamente quanto secretamente, ou seja, perguntaram-no, insinuando pela palavra inasmur. E veladamente o resto da pergunta estava aberta. E Jonas respondeu a todas essas perguntas abertamente. Está escrito: então os homens ficaram extremamente temerosos. Isso é lá no 10, versículo 10. Quando ouviram o nome do santo, bendito seja ele, ficaram com medo, porque sabiam do milagre, ou dos milagres e da obra poderosa realizada pelo santo, bendito seja ele, sobre o mar. Assim, quando ele mencionou o nome do santo, bendito seja ele, eles ficaram extremamente temerosos. Este também lhe disse: que foge do santo, bendito seja ele. Então eles lhe perguntaram: por que você fez isso, fugindo dele e não obedecendo às suas ordens? Por isso perguntaram: por que você fez isso? Você está transgredindo os mandamentos do seu mestre. Venha e veja. Todos eles se converteram depois quando viram os milagres e as obras poderosas que o santo bendito seja ele fez a Jonas no mar. Todos viram cair no mar e os peixes engolindo em sua presença. E quando aquele grande peixe veio diante de seus olhos e o vomitou na terra, eles viram e se tornaram prosélitos. Este significado de que os guardas, os que guardam a vaidade mentirosas abandonam a sua lealdade. Jonas 2:9. Venham e veja, todos eles eram prosélitos por convicção e se tornaram conhecedores da Torá e sábios elevados, porque o santo bendito seja ele, favoreceu a ele e a todos aqueles que se aproximaram dele, para santificar o seu nome. Abertamente, pois quando seu nome é santificado, abertamente seu nome oculto e o de rei Vav-rei sobe em seu trono de glória, que é Adonai. Então, a unissono de Yud, rei Vav-rei, Adonai, como está escrito: e serei santificado entre os filhos de Israel. Vai-cá 22:32. E amarraram a couraça por seus anéis, por anéis de efode, com uma renda de cor azul. Shemote 39:21. Eles perguntam por que uma renda de cor azul? E ele responde: para mostrar que este azul, a parte do julgamento de Malhut, amarrado com Hesed e conectado a todos. Portanto, tudo está alto, no alto segredo. O azul amarrado à couraça, que é Zerampim, ao efode, que é Malhut. Está escrito: um sino de ouro e uma romã. Shemote 28:34. É explicado tudo, pertence ao segredo, como dissemos. Está escrito, portanto: e o seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante de Hashem. Isso também vai estar lá em Shemote 39, no versículo 35. Pois ele está precisando do som que se ouve, que é Zerampim. E as bênçãos habitam no mundo por causa do sacerdote, que tudo abençoa e tudo realiza. O sino dourado, explicamos, seu som que se ouve, ou seja, Zerampim, uma romã aqui, então na Torá, sendo revelada, é Malhut, preenchido por todos, recebendo de todos os mundos superiores. Explicamos tudo isso. E fez o manto do efode, rosém de tecido todo azul. Shemote 39:22. Já explicamos o segredo da couraça e do efode. E tudo é ou seja, o manto do rosém pertence ao mesmo mistério que o efode, ou seja, Malhut. E tudo de azul como deveria ser, pois o azul é o segredo da luz do trono de Malhut, que é a luz negra da vela queimando e consumindo o que estiver embaixo. Ela, o azul, está ligado à luz branca na vela, que é Hesed, e portanto o efode é de azul, sendo a luz de Malhut. Muito bem. Aqui eles estão fazendo uma construção em cima de Iona, né? Iona também é pomba,
a gente vê essa significância que representa a divindade, e a gente vê lá quando o próprio Abraham vai fazer o sacrifício das partes dos animais cortados. Isso também tá descrito ali no Sefer Sirah, que diz ter sido escrito por Rabi Akiva, e ali traz a designação. É só ver lá no canal o sacrifício das 4 partes de Abraão que você vai entender melhor. Estão falando das Sefirotes. Então aqui quando está falando do mar e Jonas ser jogado no mar, não é? A gente já falou isso a nível de reencarnação, que é o próprio corpo, a alma que desce para o fundo nos momentos difíceis. Mas na verdade o mar ele tem uma grande implicação, porque o mar ele espelha os céus. Isso significa que tudo que está acontecendo aqui abaixo já foi padronizado por cima, mas já foi padronizado por cima mediante as características individuais de cada um, ou dessa vida ou de uma vida passada. Mas não existe nada que não seja o que tem que ser. Por isso é que aqui está sendo falado dessa questão do mar. O mar é o espelho dos céus, é como uma metáfora. Continua. Rabi Shimon disse: todas essas vestes sacerdotais pertencem ao alto mistério, que as vestes de baixo têm as semelhanças das de cima. Vem, veja, já que Mihael é um sumo sacerdote e de direita, porque Gabriel é descrito como um homem vestido de linho. Isso está em Daniel 12:6. Enquanto estas são as vestes do sumo sacerdote, Miguel é um sacerdote do lado direito. É uma pergunta. Ele responde: quando estende-se a partir disso que a esquerda está sempre incluído na direita. E por isso Gabriel, que é a esquerda, estava vestido com essas vestes da direita. Além disso, outra explicação é que Gabriel foi nomeado mensageiro para este mundo. E todo mensageiro nomeado para este mundo deve usar as vestes desse mundo. Também explicamos isso no segredo da alma, que quando sobe, veste a roupa de cima para estar ali. E quando desce, veste uma veste, e toda a roupa é de acordo com onde se vai. Da mesma forma, esses mensageiros nomeados a serviço deste mundo precisam de roupas desse mundo, e nós estabelecemos isso. Aqui a gente pode ter a questão do chatenês, a mistura de algodão com linho, porque são é, lã com linho e não algodão com linho, perdão. São dois aspectos diferentes dentro da árvore seferótica, o estado animal e o estado vegetal. Abaixo deles está o estado mineral. Como a descrição aqui é que Gabriel também veste das roupas sacerdotais, então isso significa que está se falando desses níveis de alma no nosso mundo. Não coloquemos nosso mundo, mas a partir do mundo de Asiá. É o nosso mundo, mas é uma construção espiritual. É uma construção dos mundos espirituais. Vem ver, o manto do efode o cobria ao redor de seu corpo. Quando ele usou, está escrito: tu me assediaste atrás e antes, e pôs as tuas mãos sobre mim. Terrilim 139:5. Sendo essa couraça antes e o efode por trás. Este versículo, você assediou, já foi explicado, no entanto, vem veja, quando o santo bendito seja ele, criou Adão. Macho e fêmea foram criados, ligados um ao outro, para que a fêmea fosse de trás e o macho da frente, até que o santo bendito seja ele, cerrava e os separava. Ele a preparou e a colocou na frente de Adão, para que ele pudesse ver de cara a cara. Quando olhavam cara a cara, o amor aumentava no mundo e eles emitiam descendência, algo que não era antes, não é? E nós explicamos. Sabemos que aqui tem a ver, não é, com a questão panim bipanim, não é? Ou costa a costa.
Isso significa que enquanto você não construir as leis de doação, não implementar o amor profundamente nas suas ações, em todos os atos, todas as palavras, é, essas duas sefirotes, chamadas Dan e Rava, Rohimá e Binah, estarão de costas uma para a outra. E no sentido, isso significa que você não receberá nada a nível dos céus. Somente estará impregnado do nível de Nefesh, e aqui você viverá uma vida totalmente ausente dos mundos espirituais, seguindo todos os pensamentos que os astros botarem sobre você. Isso significa, então, que a implementação desses aspectos, eles devem ser profundamente analisados por todo ser humano, principalmente aqueles que desejam e estão estudando a Torá. Como Moré César falou, não adianta estudar para não colocar em prática. Né? Tem que se estudar e tem que se implementar, independente do nível que você está e depender da ajuda divina. A compreensão leva você a ser o que você é. Diz ainda que depois que Adão e sua esposa pecaram e a serpente teve relações sexuais com Eva e rejeitou, né, injetou sujeira nela, Eva deu à luz a Caim e ela tinha a forma de cima e de baixo, nos segredos das imundícies do outro lado e do lado de baixo das forças externas. Portanto, ele foi o primeiro a trazer a morte ao mundo, causada por seu lado, pois veio da imundície da serpente. A natureza da serpente é espreitar para matar, e seu problema, Caim, empreendeu seus caminhos, e assim está escrito. E aconteceu quando estavam no campo que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Bereshit 4:8. Descobri em livros antigos que quando Caim matou Abel, ele mordeu mordidas serpentinas até matá-lo. Todas as coisas retornam ao elemento de onde vieram. A menos que Caim viesse daquele lado da serpente, ele não teria se comportado assim com seu irmão. Portanto, quando Adão viu Abel morto e Caim expulso, ele disse: Por que serei doravante pai? Ele separou-se da sua esposa por 130 anos, e espíritos femininos profanos viriam e conceberiam dele. E ele gerou espíritos e demônios chamados as pragas dos homens. Isso foi estabelecido. Depois disso, ele ficou com ciúmes, ele se uniu à sua esposa e gerou Sete, como escrito, e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e chamou seu nome de Sete. Bereshit 5:3. O que não era verdade para os primeiros filhos nascidos antes. Pois o início antes de Eva, ele teve outra união com Lilith, como explicado, até que Eva veio, para o santo e bendito seja ele, e preparou para Adão, e ele estava unido face a face. Por isso está escrito: esta se chamará minha mulher. Bereshit 2:23. Mas a outra, que é a Lilith, não é assim chamado, como já foi explicado. Desde que Adão e Eva foram criados juntos, está escrito homem e mulher. Ele os criou e os abençoou. Bereshit 5:2. Os dois estavam juntos, por isso estavam escritos: Você me assediou atrás e antes. Vem ver o efode e as couraças. Essas estavam atrás e antes. O peitoral antes e o efode atrás. E quando o sacerdote as usava, tinha semelhança da imagem superior, Zerampim e Malhut. O segredo de trás e antes aprendemos que seu rosto brilhavam e as letras se destacavam, iluminando e levantando. Então ele sabia o que era necessário. Por essa razão, a função da couraça e a função do efode estão intimamente ligadas. Embora suas funções não sejam as mesmas, tudo está no mesmo segredo. Eles estão conectados de modo que a couraça, que é Zerampim, será unida com o efode, que é Malhut, por 4 anéis, conectados a este lugar e aquele lugar, ou seja, a couraça e ao efode. São eles o segredo da carruagem ligada a este lado de baixo.
aos de cima, tudo o mistério das rodas e dos santos seres vivos, pois os 2 anéis na coraça estão no segredo dos seres vivos, lá de Ezequiel 1, que são, vejam, os seres vivos são Etzirá. E os 2 anéis no efode estão no segredo das rodas, que são Asiá. E eles estão interligados, como dito, e quando os seres vivos se moverem, as rodas passarão por eles. E quando os seres vivos foram levantados da terra, as rodas foram levantadas. Isso é o Ezequiel 1,19. Então nós estamos vendo que aqui o segredo das rodas, que são o mundo de Asiá, não é? E o mundo lá de cima, né, os seres vivos, são Yetzirá, são as Sefirotes, os mundos espirituais, e que a cena em si é uma metáfora para esconder essas Sefirotes. É muito interessante porque o próprio Eterno não poderia fazer imagem, não é? Porque está dito, não farás imagem nenhuma do que tem acima no céu, nem abaixo na terra, mas não viste nada, guarde bem seu coração e a sua alma. Então, logo depois vem a construção dessas metáforas para se entender esses mundos espirituais e a sensibilidade que a pessoa tem ao percebê-los. A partir do momento que as pessoas percebem, então elas têm uma visão, elas veem algo que seja é, que ela possa trazer para o nosso mundo, porque senão ela vai ver o quê? Ver Mihael, ver Gabriel, não tem como ver essa energia. Vai ver uma energia e vai falar que era uma energia e não poderá defini-la. A ideia, como no livro de Daniel de ver um homem de linho, na verdade está falando da construção desses mundos espirituais internos, que sempre estão do lado da doação. Então, conforme explicado aqui, vamos continuar. Está escrito, no princípio Elohim criou o céu e a terra, Bereshit 1:1, foi explicado que o céu é Zerampim e a terra é Malhut. O tabernáculo foi feito da mesma maneira, à semelhança do mundo inferior, que é Malhut, e do mundo superior, que é Zerampim. E todas as obras do Santo, bendito seja ele, realizadas nesse mundo, são um reflexo do que foi dito acima. Assim, o tabernáculo e todas as suas obras são como os atos e são reflexos do mundo superior. A gente vai dar uma paradinha aqui e vamos abrir aqui o nosso slide para a gente poder, não é, entender um pouquinho mais. Como a gente já entendeu há muito tempo, mas é sempre necessário, não é, a gente ter um entendimento maior. Bem, aqui a gente tem uma árvore. Aqui acabei achando aqui o slide de ontem, que incrível. Deve estar no computador em algum lugar. Então a gente tem uma árvore. Então a gente está vendo a construção sefirótica dentro dos aspectos da Torá, não é? E na verdade a construção é toda sefirótica. Então todas as histórias são metaforizadas, não é? Por exemplo, eu tenho essa parte do lado direito aqui, que é Mihael. Esquerdo, o Gabriel. E a parte central é Rafael. Por isso que o Abraham viu 3 homens. Vejam, são 3 metáforas para a árvore sefirótica. Ainda que ele tenha visto algum tipo de visão, na verdade era uma implementação das 3 sefirotes, porque o próprio Abraham é Hesed, Gevurah é Itzhak e Esod e Tiferet é Yaakov. A construção que estava sendo feita ali é que ele mesmo recebeu com esses 3 anjos, ele mesmo, seu filho e seu neto. Toda aquela parte de ver, de enxergar e etc., está se falando de mundos espirituais e da construção interna desses mundos. Ontem a gente viu as letras hebraicas, já teve pessoas que ficaram em dúvida, poxa, Moré, mas eu não estou entendendo mais nada, e etc., porque está falando de uma coisa, fala de outra. A gente vai trazendo os argumentos da Torá de um nível pecha, mas a gente vai criando a parte final. Eu acho que vocês percebem
E quando a gente fala, olha, não é isso, não é Fode realmente, é Malhut, é Zerampim, os 7 dias da semana não são 7 dias da semana. Eu acho que as pessoas compreendem que toda a Torá ela não é física, ela é espiritual e não tem nada desse mundo. Absolutamente nada. Os animais que são descritos ali não são desse mundo, não é um livro dietético, não é um livro religioso, é um livro espiritual. Porque se não fosse espiritual, não teria acesso, como ter acesso por todas as pessoas. Seria só aquela espiritualidade mesmo, não é só aquela forma de entendimento. Por isso é que é tão complicado para as pessoas entenderem esse livro, porque elas estão ancoradas dentro daquelas ideias. Mas para não perder tempo, então a gente traz aqui para vocês, tá em é uma árvore que eu consegui aqui, do Segredo da Merkavá, e nós temos aqui esses mundos construídos. Vejam, a árvore foi construída em 3 níveis. O primeiro nível, que está em azul, vai estar no mundo de Beriá. O segundo, em vermelho, vai estar no nível de Yetzirá. E o escuro em nível de Asiá, ou seja, mundo da criação. Aqui é o nível de Rua, não é? A ligação. E aqui é Asiá, não é? É o mundo da ação. Então veja, a gente falava antes dos órgãos. Os órgãos, na verdade, são metaforizados. Tudo está falando do homem dentro da Torá, da construção do corpo humano. É lógico que tem um embutimento dentro das ideias da Torá, mas a Torá em si mesmo, ela construiu tudo isso a nível de alma. Ou seja, tudo que está na Torá não tem nada a ver com o físico. Tem tudo a ver com a alma, mas de contrapartida tem a ver com o físico. Porque é a partir do corpo, onde habita a alma, que você pode, então, entender essa Torá. Então, veja, então aqui a gente tem Sandafon, né? E veja, o azul vai estar em nível de Beriá, ou de Biná. Então, o Sandafon, que a gente sempre fala, que é Eliyahu Hanavi, ele vai estar exatamente aqui nesse nível. E que vai estar falando da natureza, a força da natureza. Agora, existe a força da natureza, que é comandada por Deus, mas também existem a parte de Elohim, espiritualidade, etc. Veja, essa parte da natureza lá em cima está bem equilibrada quando a gente vê, né, um acidente natural e a gente vê um monte de gente acaba morrendo, e etc. Enfim, às vezes a gente quer culpar as pessoas, mas foi o próprio Eterno que deu o julgamento. Quem sumiu, quem viveu, quem vai ressuscitar, quem vai reencarnar, isso é um problema do Eterno. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu me sinto sensível, lógico, mas eu procuro nem ver. Porque a Torá, o próprio livro de Isaías, fala para você não ir atrás de mais notícia. Mas eu sei que se veio da mão do Eterno, então Ganzula Tová. Tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Não é? Então, tem certas pessoas que podem ajudar, ajudem. É muito bom fazer isso, fazer tzedakah. Podem amar, amem. Mas as pessoas, elas têm que entender que tudo vem da mão de Hashem e que nós não somos mais misericordiosos que o Eterno. Nós, se desse o poder da vida e da morte, nós mataríamos todo mundo que não pensam igual a gente. O Eterno não pensa assim. Ele está dando a vida para a pessoa através do seu tikkun. Então eu não me meto nessas coisas. Aí tem gente que vai para a internet, começa, ai, que é isso, que é aquilo. Não. Tudo está acontecendo conforme o Eterno ordenou. As ações do governo, quem sumiu, quem vai aparecer, tudo faz parte do Tikkun. Tudo faz parte do Tikkun. Essas pessoas, todas elas praticamente, dependendo do tempo que vai se tirar, elas vão entrar num processo que nem o corpo delas vão poder mais ser consumido pela terra. Vão saponear, vão virar, quando a pessoa morre, dentro da água e ela fica num solo úmido, não existe a situação da pessoa voltar a alimentar a terra, ela vira sabão. Ela fica num estado estranho e não é consumido pela terra ali como tem que ser.
é triste, mas eu não devo me implementar pelo corpo, eu devo me implementar pelas almas, que Hashem as fiz subir na hora certa para o processo certo. E quando a pessoa morre, não tem mais nada que a gente possa fazer, a não ser cuidar do enterro e parar para pensar muito bem nessas coisas. Então nós cabalistas não vivemos em guerra com o divino, não é? Não vivemos perguntando por que que você fez isso, pelo menos é o que se espera, porque Deus ele está no nível de amor e de criador. Nós somos criaturas. É lógico que nós não vamos entender nunca, se não tivermos experiências espirituais, como alguns alunos estão tendo aqui, de ver almas, etc., e entender toda essa questão. A coisa vai ficar muito, muito difícil de se entender. Porque a pessoa fica ligada às coisas desse mundo. E daqui a pouco se arruma um problema aqui, outro ali, porque foi isso, foi aquilo. Tudo, tudo, tudo é o Eterno que gerou. Moré César lia nesses dias no livro de reencarnação, falando sobre essa coisa que um bebê ficava doente, ele sofre, lógico, mas ele não pode, de forma nenhuma, a não ser chorando, né, mostrar o seu sofrimento. Mas a construção de tudo, e aí é muito engraçado isso que eu vou falar, ele não sabe, mas sabe. Porque diz num- numa experiência de EQM que um homem chegou perto de um bebê e o bebê começou a conversar com ele, porque ali é a alma, já não é o corpo. O corpo ele silencia a alma. E ele começou a falar sobre que ele tinha se machucado, porque que ele estava chorando tanto, e etc. Quer dizer, o corpo não vê, mas a alma, ela está ali acompanhando e ela vê tudo. E aí o que acontece dentro disso é a família que vai sofrer. Então todo mundo que perdeu pessoas, todo mundo que passou por esse aspecto foi muito ruim. Mas para que foi feito isso? Para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam se voltar para a Torá. Mas o que que elas fazem? Elas não se voltam para o espiritual, elas se voltam para o físico, elas se voltam exatamente para tudo que não é Torá. Mas voltando aqui, então aqui nós temos natureza, inteligência, né, harmonia, intuição, as forças da natureza, as emocionais. Tá vendo? Todas essas forças que são descritas aqui, elas são forças espirituais, estão dentro do ser humano. E só podem ser organizadas através do entendimento. E aí ela vai, aqui tem o anabolismo, catabolismo, metabolismo, todas elas representando aqui esse mundo espiritual. Veja, nada que está na Torá está falando do corpo em si e da materialidade, está falando só do espiritual. Então, depois que nós tivermos todas aquelas aulas, não é? Nós temos então agora a implementação de que tudo é espiritual. Por exemplo, aqui no final, em Malhut, nós temos esqueletos, a pele, os órgãos sensoriais, né? Em cima nós temos o sistema nervoso autônomo, os órgãos. Tudo isso faz parte da construção espiritual. Isso significa que você tem que construir um corpo a partir do mundo de Asiá. Por isso que se chama mundo da criação. Não é um mundo criado como nós imaginávamos ou imaginamos. Por isso que quando fala lá em Bereshit, céu e terra está falando o quê? Se criou o Zerampim, essas ligações espirituais, e aí então agora a pessoa está entendendo que a Torá não está falando de nada daquilo que elas percebem. Logo nasceu Sete, não é? Logo a gente imagina um homem, mas Sete não é um homem. Sete é Shintavi. E Shintavi são as duas letras finais do alfabeto hebraico. Isso significa o quê? Que não era de forma nenhuma um ser humano, mas era um sistema espiritual que foram criados aqui pelo cabalista, tá vendo? A Shintavi eram as duas letras finais e vão formar a palavra sete. Na verdade, a gematria aqui é 700, que pode ser também
elevada para 7.000 anos, que é o tempo de correção, veja. Mas aqui a ideia era que o homem tinha perdido, Adão tinha perdido o contato com as outras letras e só mantinha então Adonai e Shaddai, que é o nome que está a nível de Yesod e Malhut. Ele conseguiu manter esses homens, essas letras, mas as outras sumiram. Não tinha-se mais contato. Até que veio Noa, veio outros homens de Torá e começaram a reconstruir esses mundos dentro da alma. Então eles alcançaram através da sua não recepção à sua doação esse entendimento. E isso é o que acontece com todos nós quando começamos a entender a Torá. Haja vista que o Aleph começa perto do trono divino e o Tav é a última, quer dizer, existe aí uma diferença de 20 letras entre elas. E que 20 a gente sabe que é a letra Kaf, que é próprio Tiferet, veja, ao mesmo tempo que está falando do astro, está falando também da parte interna do ser humano, que são partes emocionais, essas 7 sefirotes abaixo.